Ei, gente, você que veio aqui ouvir mais um podcast da Kiki, tô meio nervosa, tá? Para começar, vou admitir, porque hoje eu tô sem a minha companheira, o meu cérebro, que é a Dani. Nossa CEO tá com coronavírus, tá se cuidando, quietinha, mas eu trouxe uma representante, assim, digna de Daniela Klein, a Manu, que é a nossa head lá na comunicação, para fazer esse bate-bola comigo. Eu tô bem nervosa, Manu, assim, né? Engraçado, eu tô tão acostumada a fazer, a Dani sai de cena e eu fico nervosa. Mas o tema hoje é bem legal. Eu já trabalhei nesse ramo, e aí eu até achei bacana a Manu participar, porque ela não tem tanto conhecimento, e vai poder fazer as perguntas menos, como é que eu vou dizer, menos viciadas. Como consumidora. Exatamente, como consumidora. E além da Manu, gente, eu tenho 2 feras do mercado, mas calma aí que eles vão se apresentar. A gente vai falar hoje sobre a viabilidade do mercado imobiliário nesses tempos de coronavírus, em homenagem a Dani, inclusive. Solta a vinheta aí, Nariz, para a gente já apresentar os nossos convidados. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. Voltamos, e eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar pela Fernanda Ventura. Fernanda, qual é a sua relação com o mercado imobiliário? Por que você veio aqui bater papo com a gente? Bom, eu só tenho 25 anos de atuação no mercado imobiliário, tá bom? Falar dessa forma? Eu não era nascida ainda, né, Manu? A gente era. Não, mas eu comecei como bebê, né? Por isso que tem 25 anos. Então, eu atuei durante 25 anos no mercado imobiliário, em empresas conceituadas, tive esse privilégio de atuar em empresas conceituadas, grandes loteadoras e grandes construtoras, e pude desenvolver um trabalho bem legal na área, em várias áreas relacionadas ao mercado imobiliário, mas basicamente na parte de suporte ao negócio principal, que seria a parte administrativa, financeira, mas também na área comercial. Mas a área comercial vou deixar o Renato se aprofundar mais, que ele está atuante ainda nesse mercado, eu participei durante um tempo. Então, sempre dei suporte às empresas construtoras e incorporadoras, principalmente na linha de geração de informações, de dados, para que elas pudessem tomar decisões mais assertivas nesse negócio, nesse mercado, que é um mercado em que os produtos demoram um grande tempo até gerar seus resultados. Então, é muito importante o aspecto de gestão. Essa é a minha relação com o mercado imobiliário. E agora eu passo a bola para o Renato, meu colega de escola, que agora virou esse fera aí na área de vendas. Renato, se apresenta pra gente. Não vou falar a idade, né, Eliana? Senão eu te entrego também. Acho melhor não seja indelicado, Renato. Vamos lá, gente. Sou Renato Ferreira, sou head comercial da CBL Desenvolvimento Urbano, a maior loteadora do Espírito Santo, em termos de lotes já lançados, entregues, estoque de produto à venda, né? E eu entrei no mercado imobiliário por volta de mais ou menos 2008. Eu sou formado em comunicação social, então tudo a ver aí com um pouquinho do que a Kiki faz, né? Manuela também falou um pouquinho de comunicação. Sou formado em comunicação. Atuei durante algum tempo em agente de propaganda também, e depois, em 2008, tive uma primeira experiência no mercado imobiliário durante 3 anos, numa construtora de Vila Velha. Depois eu empreendi, abri uma própria agência de propaganda durante 4 anos, estive à frente da Ball Comunicação, e nesse tempo a gente teve lá dezenas de clientes também do mercado imobiliário, onde nos deu aí bastante propriedade e expertise nesse segmento. E desde 2015 eu estou atuando hoje na CBL, desde 2015, faço a gerenciamento, a gestão, a liderança de um time de 19 corretores e 2 gerentes regionais que atuam diretamente com esse time de 19 corretores na ponta, além de outros parceiros de algumas cidades que atuam como imobiliárias, parceiros de vendas aí como um todo. Então, tenho uma experiência aí transitando de marketing, venda, bem na gestão imobiliária. Não sou o melhor vendedor, longe disso. De vez em quando, às vezes, o corretor me pede para sentar na mesa para fechar o negócio. Eu não sou aquele vendedor. Eu tenho uma visão um pouco mais ampla de vendas, uma visão mais estratégica, de inteligência de mercado, de gestão de time, gestão de ações. É um pouco nessa linha aí que eu penso hoje que um head comercial é importante. Fernanda, que já tem
bem mais tempo que eu, talvez lembra daquele gerente de salão, né, Fernanda, que tirava o cheque do cliente, né? Fechador, gerente fechador. Fechador, Mas hoje eu já não é mais esse... um pouco diferente. Isso, exato. Renato hoje está na CBL. Fernanda, você está atuando em qual área e como é que você está no mercado imobiliário agora? Pois é, Leandra, após 25 anos atuando em empresas do mercado imobiliário, eu decidi por uma carreira solo. Eu tenho atuado como consultora, estou prestando serviço de consultoria de gestão e resultado para empresas em desenvolvimento, independente do ramo de negócio, não necessariamente somente negócios imobiliários, e tenho contribuído com as empresas na linha de melhorar o seu sistema de gestão. Esse tem sido o meu desafio. O meu objetivo é compartilhar o meu conhecimento, né, e os novos conhecimentos que eu venho adquirir em gestão empresarial para que as empresas melhorem o seu desempenho e alcancem melhores resultados. Esse tem sido o meu trabalho nesse momento. Só isso, né? Pouca coisa. Desafios simples, assim. Gente, sabe o que eu estava pensando para o nosso bate-papo, Manu? A gente podia falar, tipo, passado, presente e futuro. Como é que esse mercado estava antes de fevereiro, né? Quando a China, então, disse ao mundo, temos um vírus poderoso, não sabemos muito bem o que vai acontecer. E aí logo veio março começou toda a parte de isolamento, aqui no estado, pelo menos, foi para o finalzinho de março. Mas eu queria entender o seguinte, como é que estava 2019, Renato e Fernando? Acho que talvez Renato... melhor Renato eu complemento. Isso, está mais fresco, né? Como é que estava 2019 de venda, Renato? Como é que o mercado 2020. estava... 2020, porque 2019 é ano passado, né? 2020, porque ficou um pouquinho tempo antes do vírus atacar a gente legal. aí. Tem razão. O Leandro, o mercado, pelo menos o mercado de loteamento que eu atuo e sou... Eu penso muito, assim, do profissional de mercado, ele tem que ser nichado, né? Quando a Fernanda fala que ela é uma consultora, ela tem um nicho de atuação dela, que eu gosto muito disso. E eu também atuo segmentado, nichado em lotes. Então, a gente costuma falar que nós somos especialistas em lotes. Muito que eu vou falar aqui é nesse nosso mercado que eu tenho total domínio, tá? Obviamente, a gente tem colegas de outros mercados, né? Que atuam em mercados corporativos, em mercado vertical, de prédios, de uma forma geral, e mercado de terceiros, a gente acaba fazendo um mix disso aí para ditar alguns rumos, né? A gente teve um ano de meta concluída, de meta atingida, 2019, e me parecia que 2020 ia vir um foguete aí. Você teve, acho que um grande norte para isso, o vetor para esse foguete sair do chão era a grande redução de taxa de juros, que veio acontecendo de forma aí gradual para todo o segmento imobiliário, e isso, naturalmente, ajuda o foguete a sair do chão. Tinha uma perspectiva realmente do mercado inteiro decolar. Mercado de lançamentos, que em 2019 foi muito retraído, tá? O mercado de estoque também, de trazer aí derretimento desses estoques, muita coisa prevendo de construtoras a lançar em 2020. Então, esse era o que estava acontecendo no mercado como um todo. Só para quem está ouvindo, de repente não conhece muito esses termos, Renato, explica um pouquinho. Você falou mercado vertical, loteamento, o que isso quer dizer? Eu atuo com loteamento, que nós desenvolvemos novos bairros, onde nós pegamos grandes áreas e fazemos aquela fração aquela grande área em pequenos lotes, perfeito? Existe também o loteamento de condomínio fechado, que é um produto estilo Boulevard Lagoa, Alphaville, que são os mais conhecidos aqui no nosso estado, né, que você tem condomínio de lotes, porém condomínios fechados, com guaritas de acesso, cercamento, vigilância 24 horas, áreas de lazer compartilhadas entre aqueles moradores. É um chamado condomínio fechado de lotes. Mercado vertical é o mercado de prédios. Então, ele é verticalização, né? Quando você fala de loteamento, é uma horizontalização. E verticalização são prédios. E os prédios você tem desde do mercado de torres residenciais a torres corporativas como salas e mix também, de condomínios com salas e apartamentos no mesmo empreendimento. Então, se a gente for dividir o mercado imobiliário, você tem essas frentes de atuação. Fernanda, quer falar um pouquinho sobre 2019?
eu quero complementar, eu quero um pouco atrás na história do mercado imobiliário. A gente teve um momento de boom imobiliário, em que houveram vários lançamentos, tinha muito estoque, muito produto. Depois veio a crise, o mercado se ajustou um pouco, e gradativamente o mercado foi se ajustando. Os estoques foram reduzindo, né, ficou um mercado equilibrado, vamos dizer assim. E as empresas também precisaram se reinventar, tiveram que revisar seus custos fixos, revisar sobre toda a sua estrutura, para uma nova situação mais ajustada, né, diferente do mercado anterior, né, de boom e de pujança e de lançamentos com vendas muito rápidas. E agora era o momento, depois desses ajustes todos, tanto do ajuste do estoque, como do ajuste das estruturas, né, das empresas, delas voltarem a crescer, junto ao que o Renato comentou, que é extremamente importante para o mercado imobiliário, que é a questão da taxa de juros reduzida. Porém, veio toda essa situação, e mesmo assim o mercado imobiliário, vou deixar o Renato falar também, depois eu complemento, eu ainda sou muito confiante que o mercado continua, né, porque são vários aspectos que fortalecem a compra do imóvel, né, que é um patrimônio que se valoriza, a taxa de juros baixa, mas eu gostaria de fazer esse histórico, né, que era o momento das empresas voltarem a voar, a alcançar voos altos, né, e estão tendo que se ajustar em alguns aspectos para voltarem a almejar grandes voos. Com certeza. Então, a gente pode dizer que o motor estava aquecendo, como diz Renato, né? O foguete estava no 3, 2, 1, e aí mascou. Não, volta com o motor para lá. A NASA resolveu que não vai lançar o foguete agora, não. Como é que a gente está, então, aí agora, Renato, 2020, né? Mas aí, mais dentro, a partir de março, como é que está hoje? Nesses 3 meses, como que as pessoas estão reagindo? Na televisão a gente vê muito pouco, eu, pelo menos eu acompanhando, vejo quase nada de propaganda de imóvel, de lançamento, né? Na internet você também vê um certo recuo aí da publicidade, que é natural nesses momentos de crise, mas empresários, natural, mas não inteligente. Se você some agora, depois que a crise acaba, você não aparece de novo, não. Abrindo esse parênteses, como é que as pessoas estão procurando, ou como é que elas estão reagindo quando o teu time oferece alguma coisa que é a longo prazo, que ela vai pagar por 20 anos, na maioria das vezes, né? Como é que está essa relação aí do consumidor agora, nesse momento? Acho que, para complementar, né, um momento que a gente está até repensando comprar uma blusa, né, uma roupa, então como que fica um imóvel, assim, né, qual é a perspectiva das pessoas, apesar dos sonhos das pessoas também não morreram, né, então como que é isso? Eu digo até, Manuela, assim, além do sonho o sonho não acabou, a dor não acabou, né? A dor da moradia, ela acontece ainda e existe. Pessoas casam, pessoas se separam, pessoas planejam mudar de casa, mudar aquele momento, aquela casa um pouco maior, se mudam de moradia, de bairro, de cidade. Então, a dor na necessidade. Eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema, eu preciso de uma moradia, ela ainda está cada dia mais latente. Uhum. Leandra, assim, no nosso negócio, a gente teve um susto inicial, tá? Tivemos um susto no primeiro momento, natural, até uma preocupação elevada do que vai acontecer, ninguém não sabia de nada, pensamos o pior dos cenários possíveis, eu acho que todo mundo passou, meu Deus do céu, lá em casa vem cá, vamos fazer conta, para aí, a gente vive de variável, 100% venda, então, a preocupação, fiquei ali algumas noites sem dormir, né, mas esse susto já passou, tá, e eu vou falar alguns números aqui que foram, assim, surpreenderam muito o que a gente viveu, principalmente no mês de maio. Quando eu te falei que teve um susto, finalzinho de março, o que tinha dentro de casa de venda foi uma última semana ali, né, que home office, quarentena, aquela última semana de 20 a 30 de março, muita gente recuou, muita gente desistiu de negócio que já estava
compromissado dentro de casa e foi preocupante. Então, vamos enfrentar um abril aí. A gente criou uma ideia, como eu te falei, o maior medo das pessoas naquele momento era eu preciso comprar, eu preciso mudar, preciso realizar o sonho, só que eu tenho medo de acontecer daqui para frente. A gente criou uma campanha onde a gente possibilitava ao cliente que a gente chama da desistência do lote em até 90 dias. Então, eu vou comprar meu lote agora em abril, se por algum acaso eu ter perda de salário, eu perder meu emprego, ou o meu negócio foi amplamente afetado, eu tenho até 90 dias para fazer uma desistência desse lote sem perder nada. Então, olha só, o seu sonho está de pé ainda, eu estou junto com você. Vem comigo, de mão dada, se acontecer o pior dos piores, e você realmente tiver prejuízo, você pode reverter a decisão e receber o dinheiro pago. Então, eu minimizava a preocupação do cliente. E, nesse momento, começou a mostrar para a gente, e o mercado começou a falar isso, não só a gente, tá? Mas outras empresas também, além das empresas de loteamento, que o mercado ele está muito bom para alguns segmentos e ficou para outros. Tá? Então, nesse momento que veio março e abril, em abril a gente fechou com 20% de queda das vendas previstas numa meta em janeiro. Então, eu tinha uma meta em janeiro, essa meta de vendas, eu tive 20% de queda em abril. Só que mais... É aquela meta que dá vontade de jogar no vaso da descarga, né? Dentro de um cenário que ninguém imaginava que ia acontecer. Era o mercado do foguete, né? Exatamente. Não, meta não se muda, né, Fernanda? É verdade. Meta não se muda, eu odeio essa frase, gente. Só se você dobrar a meta. Só se chegar na meta a gente dobrar, exatamente. E a gente entrou em maio, a gente finalizou maio, aí, vamos lá, com 200% da meta. Maio com 200%. 200% da meta. Então, algo extremamente surpreendente, que mostrou que o caminho que a gente trilhou nos deu resultado, mas também mostrou aí, como eu falei, o mercado está muito bom para alguns segmentos e ruim para outros. O mercado escancarou portas para o cliente que está capitalizado, para o cliente que quer investir, tá? Então, quando eu falo de uma taxa Selic de 3%, se você deixar seu dinheiro num banco, rendendo CDI ou poupança, você vai ter 3% ao ano, vai ter menos que a inflação. Então, o mercado de imóveis, que até então era o patinho feio do investimento, com crise política e econômica. O brasileiro se torna patrimonialista, tem medo de alguns problemas que nós já tivemos aí passados, né, de uma série de coisas. Ele se torna patrimonialista. Ainda nesse Brasil, ainda bem, terra ninguém tira de ninguém. Né? Está registrado, o cartório é minha. Né? Tenho direito de posse-propriedade. E o imóvel, que até então eu estava perdendo muito negócio para XP, para o Itaú, para um bocado de investimento, o imóvel feio, ele falou, opa, vem cá, vem investir comigo. Então, a gente teve um elevado índice de vendas para clientes capitalizados, comprando à vista, pagando em prazo curto, Leandra, você falou um prazo, pagando um imóvel em 2, 3 anos, porque você sabe que o dinheiro dentro do banco não está rendendo nada. Sonho de consumo, né, Fernanda? O marketing surta, o financeiro, 3 anos só. Ai. Mas aí então, eu vou até passar a bola rapidinho para a Fernanda, porque você deu alguns dados interessantes aí de alguns medos. Você falou aí sobre o ponto de vista do consumidor, né? Do cliente, os medos que ele tem. Por outro lado, vem a parte da empresa. E aí é o que eu queria perguntar para a Fernanda. E a gestão, Fernanda, financeira disso tudo? A pessoa comprou um lote, ela deu a entrada, 5 dias depois ela liga chorando que perdeu o emprego, e aí você não sabe se mantém o contrato com ela, porque o contrato está dizendo que ela tem que ficar, porque ela não tem como pagar, ou você desfaz o contrato, e aí entra num tópico muito interessante também, de qualquer tipo de mercado, mas o mercado imobiliário a gente talvez ainda tenha um pouco mais de dificuldade de enxergar a importância da gestão disso tudo, né? Assim, como é que a empresa reage a essa inadimplência que vai acontecer? Porque vamos separar agora o Renato na equipe de venda da Fernanda na equipe administrativa. O Renato faturou já.
O cara pagou, comprou, tá ótimo, os vendedores dele estão felizes da vida, entrou, e lá pro 5º mês o cara fala, perdi meu emprego. Ok. Leandra, você tinha um financiamento de mais 20 anos com ele, de mais 180 parcelas com ele. Me fala um pouquinho da sua experiência nesse quebra-cabeça que é uma gestão no mercado como o nosso, que não é tão estável, né? Perfeito, Leandra. Eu vou responder o que você perguntou. Eu só queria fazer um complemento à pergunta anterior com relação ao consumidor. Os 3 pontos, vamos dizer assim, que eu iria comentar sobre o consumidor, o Renato comentou 2 que são extremamente importantes. Primeiro, que o sonho não acabou, né? Então, as coisas continuam girando, você continua tendo interesse num imóvel novo. A segunda, né, que são 2 complementares, a questão do mercado financeiro, né, que a renda fixa realmente está lá embaixo, então os investidores estão buscando novos investimentos, e mais do que nunca, no momento de incerteza, o patrimônio é um negócio que tem total certeza, né, é um bem material, físico, que ele não vai se perder ao longo do tempo. E pesquisas indicam que o imóvel, claro, vai depender de localização, de vários aspectos, mas eles valorizam em 10 anos pelo menos 213%. Então, é uma coisa que você não perde nunca no momento que a taxa Selic está lá embaixo e a renda fixa, todo mundo tem acompanhado qual é essa situação. Então, isso é o aspecto que ele falou. E o que eu complementaria é que a questão da pandemia, a relação das pessoas com o seu imóvel, com a sua moradia, também aumentou essa conexão, vamos dizer assim. As pessoas passaram a dar mais valor ainda a ter um ambiente agradável, que ela se sinta bem, que ela consiga trabalhar, que ela consiga ter o seu lazer. Então, assim, eu complementaria ao que o Renato falou, esse terceiro aspecto da relação, né, do consumidor com a sua casa, com a sua residência, com a sua moradia, o que quer que seja. E agora, Leandra, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista da empresa e do ponto de vista de gestão, mais do que nunca eu digo que a empresa tem que estar muito preparada para os momentos de dificuldade e também para os momentos de oportunidade. Está vendo que o Renato falou que em 2 meses você migrou de um momento de dificuldade para um momento de prosperidade, mas é prosperidade na venda, mas essa venda, principalmente do loteamento, é uma venda de longo prazo. Então, você tem que ter uma gestão muito próxima, né? O cliente, alguns deles, eu queria até perguntar ao Renato depois, se ele puder responder, como é que está a situação dos distratos. Alguns clientes distratam, você precisa vender de novo, você tem renegociações, o cliente ele não quer abrir mão do lote, mas ele pode ter tido uma diminuição na renda, ele precisa renegociar, e a empresa precisa estar preparada para fazer essa gestão. Tanto a parte administrativa, financeira, como a parte do marketing comercial, tem que trabalhar de maneira integrada, uma estratégia única. Então, por isso que eu reforço a importância da gestão no empreendimento imobiliário, que é um empreendimento de prazo muito longo. Você tem muitas variáveis ao longo do tempo, né? E você tem que estar preparado para os bons e para os maus momentos. Aproveitar as oportunidades, ser capaz de, né, como o Renato falou, ser capaz de colocar uma forma de vender diferente, que atrai o seu público consumidor, atrai o investidor no momento que ele está capitalizado, mas no momento que tiver mais dificuldade, você também tem que mudar a estratégia e conseguir tocar o barco, porque o empreendimento é longo, e para dar resultado precisa de uma gestão muito bem feita. Eu ia fazer a pergunta de $1 milhão, né? A gente mantém o cliente inadimplente porque ele perdeu o emprego, ou a gente distrata, mas eu vou deixar vocês pensando na resposta até o final, aí a pessoa que quer saber isso também vai ficar até o final ouvindo. Eu estava aqui pensando, e é uma decisão que tem muito a ver, e aí não entra muito a parte só da venda, mas principalmente do fluxo de caixa da gestão da empresa, né? Uhum. E aí cada empresa vai ter sua decisão, mas eu tenho curiosidade de saber se a gente fala para o cara voltar quando ele tiver emprego de novo, ou se a gente mantém ele ali mesmo sem ele pagar até que ele consiga um emprego de novo. Vai pensando aí na resposta que eu vou perguntar. Certo. Então, o Renato colocou que, contrariando todas as expectativas, e claro, com uma boa dose de inteligência de mercado, né, inteligência para analisar o cenário, uma estratégia conseguiu fazer sair do negativo para um positivo quase inacreditável, né? E aí, eu fiquei aqui, eu estou olhando para o lado, que eu anotei várias coisas que vocês falaram que eu acho interessante da gente conversar, sobre inteligência de mercado, que é uma área nova ainda, né, de pessoas aí falando de Big Data, de BIs, de um monte de coisa, mas que o mercado imobiliário precisa muito, né, que é entender o que o mercado está ditando, pegar aquele monte de número que a gente tem, né, que a gente recebe do financeiro,
da administrativa e saber o que fazer com aquilo. E aí, eu queria ouvir de vocês, talvez o Renato, como é que está essa inclusão desse profissional hoje na equipe, né? Ele é importante mesmo? A gente ainda está caminhando para descobrir esse profissional de inteligência de mercado? Como é que ele ajuda a venda, né? Como é que ele ajuda seu time? Fala um pouquinho sobre esse profissional. Legal, Leandra. A gente acabou tendo acesso a alguns números de alguns players do mercado, e quando a gente vai avaliar a nossa base, né, a nossa realidade em vendas, em geração de leads, geração de oportunidades, né, acaba que essa informação de inteligência, ela tá batendo. É importante você ver que você está nesse caminho. O Instituto Data Store, você até teve oportunidade, a gente fez, né, uma pesquisa com eles em algum momento aqui. A Data Store é o maior instituto de pesquisa do mercado imobiliário. Eles tinham um número que no finalzinho de março, antes da pandemia, em torno de 25% dos brasileiros tinham interesse em comprar imóveis. Então, um a cada 4 brasileiros tinha interesse em comprar imóveis, se não me engano, em 12 meses. Tá? Veio a pandemia, esse número foi para 10,5%. Caiu mais da metade. Só que ele falou, mas olha só, gente, caiu o número da amostra por inteiro, mas esse cliente que está na base hoje, ele está comprando mais rápido. A gente avaliando isso através de inteligência, eu não gosto de falar nem marketing nem vendas, é marketing. Né? O nosso ciclo da jornada do lead reduziu nesses últimos 2 meses. Então, o lead entrou na nossa base e comprou mais rápido, que está vindo para comprar mesmo, menos gente, porém, mais comprador, com base de dados e fatos mostrando isso. A inteligência do mercado também mostrou para a gente essa estratégia de buscar o cliente investidor. Então, vamos buscar esse cliente que está com dinheiro em banco, está com dinheiro rendendo nada, e vamos ofertar um produto para ele, que até então era o patinho feio. A gente foi buscar esse cliente através de caminhos também de vendas e marketing. E foram buscando outros nichos que brasileiros fora do Brasil, essa turma está com dinheiro no bolso. O cara está ganhando $1 valendo quase 6, aquela doideira lá. Então, um lotinho para ele era comprar a bicicleta ali, quase que para a gente. Inveja, hein? Inveja define essa pessoa. Não é achismo, né? Ter dados e fatos e buscar uma estratégia assertiva esse cliente. E, obviamente, também, acho que você perguntando, coincidentemente, tá? Eu comecei a namorar um curso de inteligência de mercado, tem aí umas 2 semanas, estou vendo, eu acho que é um caminho que o mercado imobiliário ele é extremamente carente. Estava batendo um papo hoje com um colega desse curso mesmo. A CBL tem projetos de trazer um gestor que vai dominar esse mercado como esse. Não adianta você falar de learn, de big data, de uma série de coisas que você não tem, às vezes, o feijão com arroz bem feito. Então, é um dever de casa iniciando agora, fazendo ele, para que no futuro você colha todo esse resultado aí. Se hoje, como eu te falei, não é à toa, nem combinamos isso, né? Mas eu estou vendo um caminho que... porque eu acabei de fazer o meu curso também, é por isso que eu estou fazendo então várias coisas na cabeça. Aí. Vamos trocar. Eu acho que é um caminho do mercado imobiliário muito carente, que até então era analógico, era o meu... Eu já lancei 10 prédios assim, né, Fernanda? Vou lançar mais 5, vai vender. 50 metros quadrados é esse que vende, calma. Não, é isso aí. Então, vou aproveitar, o Renato falou sobre inteligência de mercado, perfeito, é muito relacionado à geração, ao desenvolvimento do produto e à venda, e eu vou ampliar um pouco para a inteligência do negócio. Porque além de você ter inteligência de mercado, né, que é a sua capacidade de realizar a venda nas condições estimadas e da maneira, e o recebimento nas condições estimadas, você tem outros aspectos que envolvem dados. O negócio imobiliário, como é longo, envolve valores altos, é normal que você tenha tanto o banco apoiando o investimento, como investidores. Né? O banco é mais fácil para o vertical, no caso de loteamento, você precisa de outras formas de investimento.
Então, mais do que nunca, você também precisa estar com os dados muito apurados, muito estruturados, para que você consiga prestar conta e tenha credibilidade, tanto do banco como dos investidores no seu negócio, né? Então, você precisa primeiro dos dados para gerar credibilidade e também dos dados, das informações para você se antecipar aos problemas. Quanto maior a sua capacidade de análise daquilo que foi previsto com aquilo que está acontecendo, maior a sua chance de agir de maneira preventiva e não deixar que uma situação que não seja desejada aconteça. Então, essa questão da inteligência do negócio, e que vem a IBI e todas essas análises, ferramentas de análise de dados existentes são fundamentais. E entra no aspecto que o Renato falou, que vai além, né, isso aí seria o básico que toda empresa precisaria de ter. Além disso, você ter profissionais especialistas para conseguirem identificar relações, conseguir analisar de uma maneira mais aprofundada, antecipando essas visões, vai ajudar muito no resultado das empresas em geral. Básica que eu percebo, até em alguns clientes nossos, alguns prospects que nos procuram, não necessariamente do mercado imobiliário, mas que a gente ainda tem dificuldade de encontrar, por incrível que pareça, eu sei que não é um problema da CBL, é um bom CRM, né? Você saber quem são os seus clientes, ter informação sobre eles, e eu falo muito dos não clientes, né? O pessoal está muito preocupado com o perfil de quem fechou a venda, e eu falo, tá, mas eu quero saber de quem não comprou. Não fechou, isso. Quero saber o não venda, me conta um pouco mais sobre esse não venda, assim. Então, se eu pudesse dar algum tipo de sugestão para as empresas que ainda não estão organizadas com os dados dos clientes, aproveita esse momento que talvez a tua empresa esteja um pouco mais calma para organizar. Eu estava conversando com um prospect semana passada, uma empresa ótima, assim, estou morrendo de vontade de trabalhar com ele, mas eu falei, e os dados? Ele falou, não, dado qualquer um que você precisar, a gente tem todos. E eu, gente, nossa, que glória. Você acreditou? E aí ele falou, tá tudo na minha cabeça, é só perguntar, eu quase caí da cadeira. Eu falei, mas na sua cabeça, mas ele é o lugar mais seguro para estar é na minha cabeça, entendeu? Porque aí eu sei. Eu falei, não pode ser o lugar mais seguro. Abre o Excel e coloca isso no Excel. E ele tinha bastante dados interessantes mesmo, assim, tipo, você quer saber o nome da pessoa que compra da empresa X, a idade, o telefone, ele tinha tudo, mas na cabeça dele. Gente, cabeça é legal, mas minha mãe me ensinou desde pequenininha, quando eu ficava decorando o telefone das pessoas, que é para usar a cabeça para outra coisa, que não precisava decorar essas coisas. Então, por favor, você que está ouvindo, liga agora lá para a sua secretária, independente se sua equipe é grande, pequeno, só tem uma secretária, ou se você tem uma puta equipe de inteligência, faz um CRM, contrata um CRM, existem ferramentas baratas para você conseguir entender o que está acontecendo com a sua venda, né? E eu acho que isso ajuda tanto a inteligência aí da matemática com marketing, que o Renato falou, quanto a inteligência da gestão, né? Tudo junto para você poder entender quem está comprando. E olha aí a dica de ouro, quem não está comprando. Foca em quem não está comprando. Qual é a dor dessa pessoa que você não está conseguindo resolver, né? E a gente fala muito de dor, Renato falou de dor no começo, talvez você não esteja, você que está ouvindo a gente não está muito familiarizado com esse termo. A dor é o problema, né? E aí o que você precisa analisar primeiro, para quem você está vendendo, o teu iogurte que seja, qual o problema que teu iogurte vai resolver. Não é vontade de tomar iogurte, pode até ser, mas normalmente é uma outra dor. A pessoa está com sede, ela está com vontade de comer um doce, ela acha que o iogurte é mais natural do que o brigadeiro. Você descobrir essa dor, o que motivou a pessoa a comprar o teu produto, é o grande passo para você continuar vendendo. E aí, para a comunicação, os marqueteiros que estão ouvindo, a dor tem que ser, a gente bate isso muito lá na Kik, né? A dor tem que ser o coração da tua comunicação, né? Não dá para você vender outra coisa que não seja a solução da dor. Então, fica aí a dica de descobrir qual é a dor e ter um CRM, que não esteja na sua cabeça. Gustavo, você está me ouvindo? Quero fazer um parênteses da sua cabeça. Se ele precisar de ajuda, eu falo para ele entrar em contato comigo. Esse é um dos aspectos da minha consultoria. Como é que eu tenho desenvolvido a consultoria? A gestão tem caminhado bem exatamente nos clientes que têm dores de crescimento.
Cliente que deram certo e precisa de ajuda a partir do momento que seu negócio está bombando, porque ele deixa de ser um empreendedor. Antes, no começo, ele como empreendedor consegue fazer tudo meio sozinho, faz marketing, faz vendas, faz financeiro, do jeito que dá. A partir do momento que cresce, ele precisa de mudar um pouco o foco dele, ele precisa passar a ser um gestor, e isso não é muito característica do empresário. Então, muitas vezes ele precisa de ajuda, ele não sabe o que fazer nem como começar. Então, a primeira etapa que eu falo é estabilizar a rotina. As pessoas precisam saber o que tem que fazer, como que fazer de maneira assertiva, para não ficar todo mundo se descabelando e gastando tempo com o que não precisa, várias pessoas fazendo a mesma coisa, e não ache que isso é beabá sim, mas né, a maioria das empresas não tem isso muito claro. E a segunda, Eliandra, que entra no que você está falando, não é ter só CRM, não, é conhecer o seu negócio. Você precisa saber quais são os seus clientes, seus principais vendedores, os clientes que não compraram, como é que é o seu mercado, qual a sua participação no mercado, precisa começar a pensar naquilo que o mercado precisa e que não existe, você precisa conhecer o seu negócio. Então, primeiro, estabiliza a rotina, segundo, conhece o seu negócio, e o terceiro, de maneira simplificada, que é estabelecer metas, que aí não acaba nunca. Aí é definir estratégia, e aí as coisas mudam no meio do caminho, você precisa rever os seus processos, você precisa rever o que você fez, e aí é a sua dinâmica. Então, eu falo que é uma ginástica, alcançar esse resultado é uma ginástica. Mas são 3 etapas principais para você ter um sistema de gestão implantado na sua empresa. E o segundo é o que você está falando, é conhecer o seu negócio, porque você conhecendo o seu negócio, você tem poder de comparação com o mercado e com suas próprias expectativas. Né? Você precisa saber onde você está, senão você não consegue nem definir para onde você quer chegar. Então, se o Gustavo precisar de ajuda, eu estou à disposição. Um monte de dica aí, hein, Gustavo? Hashtag fica a dica aí para você que está ouvindo, um monte de dica. Manu, me conta agora suas dúvidas aí de quem não conhece o mercado. Eu fiquei pensando muito assim, que a gente viu muitos negócios se reinventarem, né? Agora por conta da pandemia, e tipo, gente que nem vendia no digital, que foi obrigado a encontrar uma forma de fazer isso, né? Muitos negócios tiveram que encontrar outros meios, né? O contato físico ficou cada vez mais inviável, ainda está dificultado, né? Só para coisas essenciais. Então, eu queria que vocês contassem como que foi a experiência de vocês, o que mudou no dia a dia, né? Desse contato mesmo com o consumidor, de o que mudou nesse cenário, como que está sendo essa experiência. Se tem um mercado que ele movimenta muito dinheiro, mas ele ainda está caminhando para uma digitalização, ainda está muito à moda antiga, é o mercado imobiliário, né? Desde empresas que, como o Leandro falou, talvez não tenham nenhum CRM de gestão, não saibam, não tem informações que demonstrem decisões, e até profissionais de venda mesmo, que ainda estão bem em moda antiga, vamos colocar aí, né, que tem dificuldade de fazer uma apresentação online, de ter canais de comunicação fora do presencial, ainda vive sobre refém do stand de vendas, né? Vou para o meu cartão, vou sentar ali, vou esperar meu cliente botar o pé no cartão, vou tomar um cafezinho com ele, olho no olho, vou fechar negócio. Então, assim, mercado imobiliário... E vou fechar negócio só se o cliente aparecer, né, Renato? Porque tem aquele também que vou lá para minha loja, vou ficar atrás do balcão vendendo roupa, se o cliente entrar eu vendo, se ele não entrar eu também, tudo bem, né? Então, o mercado imobiliário movimenta muito dinheiro, muito profissional, que ganha muito dinheiro, empresas que faturam muito, mas ela ainda tem muita coisa antiga, diferente de outros mercados que já estão muito, mas muito à nossa frente. Aqui, a gente realmente teve que acelerar um pouco desse processo, tá? A gente trouxe algumas novidades, desde a apresentação dos produtos através de videoconferência. Então, você ter aí um agendamento com o cliente. Manuela, olha só, eu vou te apresentar, mas é uma videoconferência, demora mais ou menos 1 hora, eu tenho os recursos necessários para te apresentar, Legal. Mas preciso de você junto comigo na frente de um celular, um computador, por no mínimo 1 hora, uma apresentação que ela é bem detalhada, você tem essa disponibilidade, então te ampliou um pouco, criou todo o portfólio de videoconferência para o corretor, que sempre esperou o cliente sentado na cadeira, passa a estar se relacionando igual a gente está fazendo agora. A gente trouxe, naturalmente, tivemos que produzir com mais velocidade recursos audiovisuais de alguns empreendimentos, como vídeos e mapeamento de Google Street View para alguns loteamentos.
Muitas vezes o cliente, na casa dele, ele consegue enxergar, passear por dentro do loteamento. Assinatura eletrônica também, hoje o cliente consegue, a gente está em fase de processo final, mas acredito que nos próximos 10 dias aí, para poder assinar seu contrato eletronicamente, né? Perfeito. Para você ter ideia, olha que loucura, hein? Eu falei com 4 empresas de assinatura eletrônica e você não tem ideia da dificuldade que eu tive de marcar um atendimento com eles e de receber um... Meu Deus! Pessoal, calma aí, eu posso te atender agora. Nossa, foi uma dor. Aí, tá vendo? Vende um produto, não sabe o que está vendendo, não conhece a dor, e aí na prática a teoria é outra, né? Aí estourou de gente do Brasil inteiro querendo fazer assinatura eletrônica, às vezes não estava preparado em termos de gestão de time, de equipe, de tudo, né, Fernanda? Para atender uma demanda. Exatamente. Encarando aí o mercado. Perder a oportunidade. Eu tive corretores, assim, campeões de venda, tá? Corretores campeões de venda que ficaram até paralisados nos primeiros 15 dias. Caramba. Então, preocupadíssimos, assim, até para aspectos pessoais também, alguns de uma idade, né, talvez de um pouco mais de idade, que é natural, né, temos que respeitar isso, mas os corretores sentiram muito. Já outros reagiram super bem e conseguiram evoluir com essas novas ferramentas, com essas novas formas de atender o seu cliente. E assim, acaba que a gente atua ainda no mercado que ele ainda é um pouco numa cultura de interior, né? Estou falando, a gente atua hoje em Nova Venécia. Então, assim, você imagina Nova Venécia, 40 mil habitantes, camarada que muitas vezes está numa roça de café, eu vinha marcar uma videoconferência com o cliente. É difícil. Então, as dificuldades maiores. E acaba também que nessas cidades a rotina de uma quarentena, daquela coisa, um lockdown, né, uma coisa tão uma fechada ainda lá voltou um pouquinho antes, tá? Então, assim... em alguns nem aconteceu, né, Renato? Em algumas cidades nem aconteceu, né, esse movimento. Mas eu imagino São Paulo, na situação que está lá hoje, empresas que não conseguiram mudar o drive deles total, por ter uma enorme dificuldade. E outros mercados também, por exemplo, minha mãe tem quase 80 anos, e o apartamento dela está à venda. Tem 2 meses que eu proibi ninguém ir lá. Então, imagina a imobiliária que trabalha com o apartamento da minha mãe. Não é um produto que está fora da prateleira dele, não está à venda. Se ela gravou, vai ser difícil alguém comprar sem visitar. Então, assim, é necessário, sim, a gente digitalização, acelerar e mudança aí de comportamento dos próprios corretores também, ó. Tudo que era antes não vai ser igual. E então, você acha que essas mudanças ficam? Muitas delas ficam, eu acho, sim. Tipo, igual a teleconsulta, eu estava conversando com o médico um dia desse, ele falou, olha, se tem uma coisa boa que o coronavírus trouxe, foi a liberação da teleconsulta, né? Porque talvez ela não saia mais. Talvez a ajuda de fazer com que os corretores e muitos outros mercados entrem de vez no digital de verdade, né? Percam o medo da máquina, né? Percam o medo e se descubram outras formas de vender, vai ser um ganho muito interessante se a pessoa se permitir, né? Porque tem muita gente que está sentada em casa chorando, eu entendo, só que já tem 3 meses de pandemia, gente, levanta do sofá, não dá para chorar mais não. Se está esperando quando voltar ao normal, esquece, você vai ficar aí, virar teia de aranha na cadeira, porque não tem essa de normal, não tem mais isso, né? Mas, por exemplo, um aspecto diferente, a gente lançou um produto, em março, 10 dias antes lá do início da pandemia, a gente recuou e veio lançar agora dia 10 de junho, então 90 dias depois. Quando você pensa em lançamento imobiliário, você pensa em aglomeração, pula-pula, doce, stand aberto, coffee break. Não, a gente está fazendo um lançamento com agendamento exclusivo. Então, o corretor agenda com o cliente dele horário. Mudou tudo, né? Exclusivo. Então, assim, a gente precisa adequar tudo isso. A máquina, a engrenagem foi adequada à realidade. Leandra, eu vou começar do fim. Muitas coisas vão ficar. Vou falar por mim como consumidora.
né? Depois que a gente aprende uma coisa que é mais fácil, mais simplificada, você não quer voltar para aquilo que é mais difícil, não. Meus atendimentos estão todos online, eu estou prospectando tudo online, fazendo reunião online, minha aula de inglês online está tão boa quanto antes, então, assim, eu acredito que muita coisa vai ficar. Reforçando o que o Renato falou, muitas ações que estavam sendo feitas de maneira experimental pelas empresas foram aceleradas, mesmo porque, como ele falou, se você não colocar essa virtualização, digitalização como uma estratégia, os negócios não vão se manter. E uma coisa importante, especificamente do mercado imobiliário, que é o grande desafio, é construir um ambiente virtual, inovador, que permita que o consumidor tome a decisão de compra ou de aluguel ou do que quer que seja por esse sistema, que ele tenha a mesma clareza e eficiência que um atendimento presencial. Esse é o grande desafio das empresas do mercado imobiliário. Gente, eu tô adorando esse papo. Se você tá aí no carro, deve estar no carro, não se preocupa, tá? Depois vai ter um texto de blog, com tudo bonitinho lá para você anotar, não fica aí desesperado que perdeu as dicas do Renato e da Fernanda, não. Mas eu estou adorando, porque tem muita ideia bacana e a gente que é da comunicação, né, do marketing, quebra a cabeça para ajudar o cliente mesmo a sair dessa situação. E o Renato falou aí de várias estratégias simples, que não são tão fáceis de ser implementadas, mas que são simples, que é sair da zona de conforto. Né? E quando a gente tem uma equipe, e aí o Renato tem, a Fernanda já teve também uma equipe muito grande, às vezes o mais difícil é fazer a equipe acreditar no que você está falando, né? Não vai dar certo, não. Você está doido? Como assim que eu vou ligar o celular e falar com a pessoa? Não vai, ela não vai comprar, não. E os números do Renato estão aí para mostrar que compra com força, sim, né? Eu estou até pensando seriamente em comprar um lote, que eu devo estar perdendo alguma coisa. Então, compra mesmo, Leandra. Vamos lá, você falou um ponto aí, ô Leandra, que veio para ficar, assim, eu acho que já estava no mercado, né? De algumas tendências que eu tenho uma visão legal aí para os próximos anos, enfim, mesmo. Eu acho que o mercado de casas cresceu muito. Eu já atuava com casas, porque eu vendo lote. Então, se eu estou em cidades que não tinham a cultura do apartamento, a casa ganhou mais força ainda. Mas, por exemplo, aqui com a gente também, na Grande Vitória, condomínio fechado está explodindo de procura. Tá? Alphaville explodindo, Boulevard Lagoa, acontecendo muita coisa nesse mercado, condomínio fechado e casas. É uma tendência aí que ganha muita força. Eu tenho um produto que é loteamento em Vale Encantado. Vale Encantado é Vila Velha. Fica ali a 10, 12 minutos da região de Itaparica e Itapuã. Itaparica, naturalmente, você anda ali em algumas rodovias, em algumas avenidas principais, você vai ter ali dezenas e dezenas de empreendimentos imobiliários, de 2 e 3 quartos, muitas vezes prontos, na faixa de 230, 250 mil reais, 2 quartos um pouco mais compactos, né? E até então, o lote não era muito natural para quem era daquela região. Um prédio, com lazer, segurança. O que eu tive de gente que até então pensava que queria comprar um imóvel pronto, apartamento, e viu o lote com oportunidade nesses 2 meses foi muito grande. Legal. Em mercados que não tinha essa cultura do lote, o lote veio e com uma excelente oportunidade de mercado. É uma tendência aí que eu vejo que vai ter fortalecimento, vai se fortalecer. Outro produto que eu vejo que também explodiu a procura são chácaras e sítios. Eu tive esse fim de semana no Mills Martins, aí tinha um colega lá que o pai corretor falou que toda semana, todo dia tem gente querendo visitar um imóvel perto de Vitória, 40 minutos de Vitória, 30 minutos de Vitória, do Mills Martins, né? Para um recanto. Minha irmã alugou uma casa em Setiba, tá 2 meses lá, do lado de Vitória. Uma casinha com gramado, churrasqueira para o cachorro brincar. Então, é aquilo que a Fernanda falou, né? As pessoas começam a dar mais valor aonde elas vão ficar. Porque pela primeira vez elas têm que ficar, né? Elas não podem sair dali. Então elas começam a dar mais valor. Chácaras e sítios também é um mercado que veio para ficar e vai ganhar espaço aí no mercado. Acontece muito também, por exemplo, muita gente que estava atuando fora de casa, longe de casa, está voltando para a cidade natal.
Muita gente foi para o interior, verdade. Vai ter um mercado mais comprador aí, novas pessoas que até então, vim para Vitória, moro em Vitória, agora não. Posso morar na minha cidade natal e trabalhar em home office, que veio para ficar, né? Uma série de coisas que eu vejo como tendência aí nos próximos meses acontecendo. Legal. Perfeito. Isso aí. Fernanda, você quer concluir alguma coisa sobre essa parte de tendências que você observa aí com seus clientes, a sua consultoria? Além da consultoria online, que vai ficar, né? Vai ficar mesmo. Não, Leandra, não tem para complementar, não. Acho que já foi tudo abordado, né? Muita coisa veio para ficar e a gente tem que... O que a gente pode deixar como recado é que as pessoas precisam perder o medo do digital, né? Essa é a realidade. Elas precisam perder o medo. A partir do momento que você perde o medo, você começa a mexer, você vê que o negócio não vai atrapalhar todos os seus arquivos, tudo que você tem, você vai perdendo medo, vai fazendo naturalmente. É isso que precisa acontecer. Eu sei que não é fácil, né? Tem a questão da idade, tem a questão de algumas resistências, mas eu acho que é esse o caminho. E aí vai o papel nosso, né? Nosso que eu digo, nós consultores, nós empreendedores, nós colaboradores, nós prestadores de serviço de quaisquer natureza, investirmos nisso. Né? Eu acho que assim, perder o medo do digital, eu acho que é um caminho importante. Com certeza. E como o Renato disse... eu quero complementar, então. Agora falando, eu lembrei. Pode falar. Nessa história, o que aconteceu? Eu achei bacana, porque uma necessidade que meus clientes têm, e que eu queria me aprofundar, é exatamente a diversidade de aplicativos que tem, a diversidade de ofertas de qualquer coisa do ponto de vista tecnológico digital que tem. Então, eu tenho muito contato, porque sempre administrei TI dentro das empresas, então fui fazendo contato com vários conhecidos meus, e um deles eu me identifiquei muito com ele, porque ele estava pensando o mesmo que eu, porque chega uma hora que eu preciso de ajuda. Olha só, né? A gente precisa de um CRM. Tem uma gama de CRMs. Qual que eu compro, né? É o melhor para mim? RP, que eu já sei muito bem que RP não vai responder 100% daquilo que você precisa dentro da empresa. Mas mesmo assim, qual aquele que vai me dar 70%, 80% daquilo que eu preciso? Eu, como consultora de gestão, não sei identificar qual é o melhor. Imagina um empresário, ele menos do que sabe. Aí muitas vezes você investe um dinheiro grande, apesar de que hoje nem é tanto dinheiro grande, já está tudo bem mais é um investimento, né, no momento. E também você investe seu tempo para colocar suas informações ali e não necessariamente é o melhor. Então, isso é uma coisa interessante que eu queria colocar como tendência, as empresas prestadoras de serviço de tecnologia como consultores dos empresários, né, de maneira geral, para que a gente consiga identificar os melhores aplicativos, sistemas, RPs, essa gama de infinidade de ofertas. Um monte de sigla, né? Um monte de sigla que você não sabe. SAS, que é service, tem tanta coisa, gente. A gente que lá no dia a dia não sabe tudo, aparece qualquer coisa nova, você vai lá e estuda, ok. Mas a gente não consegue dominar tudo. Imagina o pobre coitado do empresário, que eu digo que é um super-herói brasileiro, que precisa saber de tudo, de gestão, precisa saber de financeiro, de produto, e além de tudo ainda tem que escolher quais são os melhores aplicativos. Porque você tem que ter seu CRM, você tem que ter um sistema RP. Beleza, mas qual? Então, é verdade. E Manu, eu estava aqui pensando, esse é um bom tema para a gente escrever depois um texto de blog. Com certeza. Sobre qual é a tecnologia que você não pode não ter. Isso aí. Porque agregar tem um monte, né? A gente sempre está inventando moda e agregando, mas o que é que não pode não ter para você fazer uma boa venda, né? Para você ter uma boa gestão do seu negócio, né? Eu acho complementando, Leandro. Um complemento, Leandro, me dá licença, desculpa a interrupção, mas às vezes a diversidade de ofertas te afasta de tomar uma decisão. É tanta coisa que você não começa nem pelo básico. É igual quando você vai comprar shampoo, que tem um monte de shampoo, você desiste, vai embora. Fala, outro dia eu volto. Não sei se meu cabelo é liso, é cacheado, é seco na ponta, é seco aonde, eu vou embora. É no meio, você acaba, ao invés de ajudar, afasta o empresário de tomar uma decisão, de investir em algum recurso que vá facilitar o dia a dia dele. A gente precisa de ajudar também nessa linha. Empresas de TI precisam de prestar esse papel. Toda vez que a gente grava podcast, a gente descobre que tem um monte de outros temas que a gente tem que chamar os nossos convidados para falar, né, Manu? Eu já estou aqui, já anotei um monte de coisa para chamar o Renato e a Fernanda. Você que está aí ouvindo, viu, para não mentir. Eu chamei 2 feras que sabem do que estão falando,
que podem te ajudar, inclusive, se você está precisando de ajuda. Manda uma mensagem lá para aqui que a gente passa o contato deles, não tem problema nenhum. A gente também vai ter um texto de blog, sempre quando a gente lança o podcast, a gente tem um texto no nosso site, que às vezes é alguma dica que você precisa anotar, ou algum termo que você não entendeu, corre lá para ler. Queria agradecer muito vocês mesmo, para pararem um tempinho nesse mundo corrido, que eu sei, Renato, ó, tá perdendo de vender não sei quantos lotes aqui falando com a gente, meu Deus do céu. Mas eu fiquei muito feliz mesmo desse bate-papo, adorei revê-los. Nossa. E se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, sobre o mercado imobiliário, pode mandar para aqui que a gente encaminha para esses feras aqui, que eles ajudam vocês. Legal. Eu vou finalizar aqui, mas vou inverter um pouco aí a passagem desse bastão. Quando eu falei dos excelentes resultados que a gente teve ao longo desses últimos 90 dias, a gente só teve isso porque a gente tinha uma casa preparada. Tinha uma empresa pronta, obviamente, ajustamos alguns parafusos, ajustamos algumas pessoas, ajustamos processos, natural. Mas se não tivesse uma empresa com uma gestão eficiente e preparada para enfrentar as dificuldades, a gente não teria atingido esse resultado. Então, isso chancela muito o que a Fernanda falou da importância de uma gestão empresarial, uma gestão financeira, porque sem dinheiro ninguém consegue pensar em vender. Você vai pensar no boleto do dia 15, você não vai vender nada, seja um corretor ou seja uma empresa, se ela já entrar morta, com corda no pescoço, é difícil. A gente sabe que muitos negócios, pequenos negócios, sofreram bastante, estão sofrendo bastante, porque quando a gente fala de fluxo de caixa e ter aí fluxo de caixa para aguentar 3, 4 meses com dificuldade, é difícil, né, Fernanda? Exatamente. Mas, pelo seu tamanho, gente, o momento é esse de rever a gestão da sua empresa, gestão dos seus processos de venda, financeiro, gestão de pessoas, para você estar aí enfrentando turbulências como essa. Acho que foi bem legal que a postura de vocês dois é muito otimista e do tipo, essa situação, né, e vamos enfrentar e vamos dar um jeito e fazer acontecer. É a história do limão e da caipirinha, né? Se é limão, bora fazer caipirinha, porque... Acho que isso é bem legal. Manu, otimismo sempre. Renato, Leandra. Não, a gente não pode deixar a peteca cair nunca. Gente, agora, não adianta otimismo sem preparação. Né? O Renato é bom que ele já falou aquilo que eu iria falar. Né? A CDL teve essa capacidade de reagir e de e reverter uma situação a princípio difícil, porque tem uma estrutura por trás. Né? Você consegue pensar, refletir e colocar para funcionar. Então, as empresas precisam, sei que é difícil, a situação é muito crítica para a maioria das empresas, mas precisa pensar em ter um sistema de gestão. E a coisa mais importante, né, gente? Vai passar. Vai passar. Então, aproveite para se organizar, para se preparar. Vai passar. E o Renato disse uma coisa mais interessante aí. Se você está esperando passar para poder voltar como era antes, vai dar ruim para você. Não vai voltar como era antes, não. Vai passar, mas você precisa aproveitar esse tempo para correr atrás das novidades, de outras formas, de outras visões, porque o futuro não é mais como era antigamente. Não tem muito mais, ficar sentado esperando voltar. Leandra, e esperamos que não existam outras situações semelhantes a essa, mas a realidade ela é dinâmica, né? Momento de altos e baixos. Se você estiver preparado, você consegue aproveitar as oportunidades e passar pelos momentos de desafio. Então, essa é a situação. Quero agradecer demais vocês terem convidado para participar e estou à disposição de vocês e do que vocês quiserem. E do Gustavo, liga para a Fernanda. De mim, Gustavo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, prazer, galera. Tchau. Bom pra todo mundo Obrigada, aí. Renato. Um beijo. Abraço. Tchau. Fala. Hã? Eu? Fala. Assim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto.